E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Andrei e... Eu que agradeço estar aqui, viu? Nossa, só agradecimento. sensacional. E o papo hoje é sobre design de serviços e experiência do usuário. Eu volto pra já com um papo bem bacana, não perde. E Andrei, tudo bom? Beleza, Fred? A gente está aqui em Natal, Rio Grande do Norte, terra que a gente escolheu para morar. Verdade. E estamos aqui num café muito legal, Chapelato. Você que me acompanha no Instagram já viu falar sobre a experiência aqui. Eu também vou gravar um vídeo depois com um dos fundadores daqui do café. E para começar a falar um pouquinho sobre isso, o Andrei ele tem um canal muito legal que fala sobre experiência Laboratório UX. Vou botar aí no descritivo aí desse vídeo, não deixa de ir lá e ver porque é muito bacana. E você que é profissional, que é executivo de varejo de serviço, deve se perguntar, pô, mas por que você que fala de varejo, de atendimento, liderança, hoje está falando de User Experience, olha que nome lindo, mas a gente pode falar em português? Experiência do usuário. Experiência do usuário, muito bacana, sim, né? Sem dúvida, pode, sim, deve, né? E que danado é isso, velho? Experiência do usuário é um conceito, ele se originou na área digital, porque é algo relacionado a como a pessoa se sente enquanto usuário de produtos, serviços. Mas a verdade é que esse conceito já extrapolou há muito tempo o mundo digital e está no mundo físico, está aqui nesse momento, está aqui quando a gente está sendo usuário ou cliente desse café, está quando você vai no supermercado, usa um serviço de alguma livraria, por exemplo. Então é algo bem amplo hoje, relacionado realmente a como as pessoas se sentem, e esse conceito é muito poderoso, porque como a pessoa se sente é como ela vai propagar também a experiência da sua marca para um amigo, nas redes sociais vai dar o seu depoimento, ela vai deixar o depoimento no seu site, se o seu site for uma plataforma colaborativa de angariar, enfim, rankings de desempenho, ela vai escrever sobre a experiência. Então, a experiência hoje é um aspecto muito importante, porque está na cabeça de cada pessoa a propagação, né, desses produtos e serviços. E isso eu gosto muito de dizer e quis trazer esse tema hoje aqui pra gente, porque eu ainda vejo que, principalmente onde eu circulo, no varejo, tem muita gente de serviço também, mas que ainda não está ligado na importância da experiência do usuário e como a experiência do usuário pode fazer o seu negócio ter uma melhor reputação. Essa melhor reputação vai fazer com que a pessoa que venha queira voltar, além de querer voltar, vai ser um embaixador, um influenciador da sua marca, de uma maneira muito bacana. Então a experiência tem, só que para isso acontecer, você tem que começar a colocar a experiência na estratégia do negócio, como estratégia. Porque é exatamente o que você falou, Andrei, como é que eu me sinto, né? Tem uma frase que eu adoro, que diz assim, o cliente não compra mais um produto ou serviço, ele compra uma versão melhorada de si mesmo. E essa versão melhorada de si mesmo é a experiência, ou seja, como é que eu me senti indo ao seu negócio? Isso. Como é que eu me senti ao comprar o seu produto e ao experimentar o seu produto? E é aí onde a experiência pode fazer sentido, né? E aí, é claro, aquilo que você fala de preciso pensar então em desenhar essa experiência. Exatamente. Ou mapear a experiência que já existe, para poder fazer ajustes necessários, né? Entender onde as pessoas têm dores, né? Se colocar no lugar do outro, passa muito por esse processo de empatia. Então você colocar, como a gente fala, né? Colocar o sapato do outro e sentir as dores mesmo, experimentar o seu próprio serviço, o seu próprio produto a nível do usuário, né? Do cliente, enfim, da pessoa que está lá consumindo aquilo, para poder entender melhor. Isso passa muito por isso. Então aí vem dois pontos do que Andrei está falando que são fundamentais. Se você vai começar um novo negócio, lançar um novo produto ou um novo serviço, é fundamental desenhar essa experiência. Ou seja, pensa na jornada do cliente desde o momento que ele pode ser estimulado, né? Que você estava falando no nosso podcast, depois vai estar o link aí para quem preferir esse conteúdo em áudio, tá lá no soundcloud.com/Fred Alecrim, vai estar aí escritinho para você ir lá. Então, o cara antes, a expectativa já faz parte da experiência, é isso? Sem dúvida. A experiência é um conceito muito amplo. Ela não acontece só quando você está interagindo com um produto ou serviço. Ela acontece antes, na expectativa de uso, né?
E também é aquilo que você leva depois de experimentar propriamente um produto ou serviço. E que já vai influenciar no estímulo de outras pessoas. Sim, experiência sem dúvida. boa faz com que eu fale bem, experiência ruim faz com que eu fale dúvida. mal. E aí, através desses apps que a gente tem hoje, tipo TripAdvisor, eu posso estimular uma pessoa que nem conhece o teu negócio a jamais querer conhecer. Ou também uma pessoa que não conheça a querer loucamente ir até o seu negócio. E esse processo passa muito por você construir fãs, né? Isso. Porque quando você estimula constrói elementos que remetam nele uma experiência positiva, na verdade isso é muito importante ser dito. Você não constrói a experiência da pessoa, mas você pode construir elementos que remetam à experiência positiva. Então essa pessoa vai propagar isso, né? Esse que é o poder das coisas. E aí tem um ponto, antes de voltar ao que eu estava falando da questão de construir, né, do desenhar os serviços. Me lembra o meu amigo Jim Cunningham, que foi um grande executivo da Disney, fez o prefácio do meu primeiro livro, O Algo Mais. Ele disse que fatos são negociáveis, mas percepção não. A gente não negocia uma percepção. E o que a pessoa tem da experiência é a percepção dela, né? A sensação leva a uma percepção, pô, foi bacana. Foi não. Então eu não posso dizer, o cara não gostou da experiência. Por que você não gostou da experiência? Pô, essa é a percepção que ele tem. Se o seu negócio é bom ou ruim, se a experiência foi boa ou ruim. Isso. É daí que você tem que pensar, como você falou, sentir a dor do outro. Né? Se colocar no lado do cliente e tentar experimentar o seu serviço, ou pelo menos abrir canais para ouvir o cliente e saber o que ele acha disso. Então, se você vai começar, desenhe o serviço. Agora, você que já tem um negócio, tem o que ele falou, que é mapear os pontos de experiência e ver onde é que pode ser melhorado. Exatamente. E às vezes não é nem necessário que aquele ponto de experiência que você está se referindo seja algo que a pessoa vá, né, ficar extremamente satisfeita. Se ela funcionar da forma correta, já está valendo, né? Ah, isso é legal. Isso me lembra, assim, eu tenho um podcast recente que eu falo que o UAU foi rebaixado. Né? Eu estava te falando isso. Porque hoje, infelizmente, muitas marcas não estão conseguindo entregar aquilo que prometem. E isso compromete a experiência, né? A experiência do cliente, a experiência do usuário. Então, um ponto fundamental nisso é, principalmente, entregar o básico. É aquela promessa da marca. O que você prometeu, entrega. Isso, para mim, hoje já é o UAU. Né? Além disso, é o que eu chamo de o algo mais. Então, se a expectativa do cliente é atendida, uau. Se você quer ir além, primeiro garanta aquilo que é o básico. Então, por exemplo, quando você vai para um hotel, o que é importante para você que tem que funcionar no hotel? Que a cama esteja arrumada, o quarto esteja em ordem, né? Tudo no lugar certo. É o mínimo que eu espero. Não estou nem preocupado se o quarto é extremamente bem decorado, mas que o básico esteja no seu lugar. Pronto, já vamos pensar, olha, e como é complexo isso. É simples, mas não é fácil. Você pensar, para Andrei é isso. Então, o cliente dependendo, por isso que é outra coisa assim importante. O posicionamento do teu negócio é fundamental, né? Para quem você montou o que você montar. Também tem isso. A expectativa tem muito a ver com o que foi, né, criado de expectativa mesmo, Exatamente. Né? Para que eu chegasse lá, então a decepção está diretamente relacionada a isso. Se eu faço uma expectativa alta, se eu anuncio meu produto ou serviço aqui e chego lá, a coisa está aqui, isso gera uma diferença que é a insatisfação. Né? Exatamente. E aí você pensa esse alinhamento é essencial. Fundamental. Aí você pensa, poxa, Andrei está indo de férias, eu estou indo a trabalho, eu viajo muito a trabalho. Então, se eu vou no hotel, o que eu espero? Primeiro, que quando eu chegue lá, minha reserva esteja lá do jeito que eu fiz e que o check-out o check-in seja muito rápido. Né? Então, às vezes a gente chega e não achei sua reserva e tal, e não sei o que, é super complexo. Você fez por onde? No site? Não sei aonde? São atritos, né? Isso, que você chama de atrito, eu chamo de faíscas, né? Que deixam marcas, que pode ser cicatriz, né? Como diz o nosso Nação Zumbi, né? Que a cicatriz está sempre lembrando você de que aquela experiência existiu. E aí, quando eu chego no quarto, que o quarto esteja lá do jeito que eu reservei, né? Cama de casal. E para mim outra coisa fundamental é que a força da água seja boa, né? Para o chuveiro, para a descarga, né? Porque é importante. Às vezes você vai apertar lá a descarga, não tem força da água. Você vai tomar banho, cai 3 pingos. Então, para mim, check-in rápido, cama confortável, quarto limpo, porque eu sou muito alérgico, e a força da água. Pronto, isso aí para mim é fundamental.
né? Interessante, essa força da água é algo novo. Não, isso você vê, cara. Mas é especificidade, né? E aí eu não sabia, olha só que exemplo bacana, eu não sabia, talvez eu como empresário que fosse fazer um hotel, não tivesse nem atento a isso, né? Mas a partir do momento que eu tenho assim, a empatia, talvez, de me colocar no lugar dos meus hóspedes, e talvez o hóspede seja você, a persona desse hóspede seja você, aí eu vou descobrir, nossa, isso é importante para aquela pessoa, né? E aí eu vou construir elementos que atendam a essa expectativa. Exatamente. Então aí, imagina, a gente continuando no exemplo de hotel, você está no hotel e aí hoje nos corredores você tem aqueles acionadores por movimento. Sim. Estava recentemente no hotel e ele demorava. Então você fechava a porta do seu quarto e ia em direção ao elevador e ficava no escuro. Aí você tinha que dar uns 5 passos no escuro e ele acionava. Então isso afeta a experiência do cliente. Mas talvez isso não seja o principal, né, para a maioria dos clientes. Mas desde que você esteja entregando o básico, tem que cuidar desses detalhes. Verdade. Que não é que denigrem a imagem ou a experiência, mas que tornam a experiência melhor. Sim, né? sem dúvida, então, sem dúvida. Então esse é o primeiro ponto, né? Construir do zero um novo projeto, a empresa, você desenha o serviço. Se você já tem, mapear para saber, do seu ponto de vista, e principalmente ouvir o cliente, abrir canal, para saber onde é que pode ser melhorada essa experiência. É claro que existem diversas metodologias e ferramentas que se extraem, né? É uma coisa inspirada em abordagens etnográficas para você descobrir essas dores. Mas o simples fato de você ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, do seu cliente, do seu usuário, já resolve muita coisa, na minha opinião. E aí, voltando mais uma vez a importância do posicionamento, do saber quem é o seu cliente. Também. Porque a partir ou quem é o seu cliente ou que cliente você quer ter, né? Que é outro ponto. Então aí você pode fazer de várias formas de se posicionar. Né? Então, o mais importante, quanto mais detalhado for esse posicionamento, mais você pode customizar a experiência para aquele perfil de cliente. Verdade. Que é o que a gente chama personas, né? No processo de design a gente sempre elabora personagens fictícios, mas que representem um ou N grupos de usuários, exatamente. E isso ajuda muito, porque a partir desse momento você está olhando para o outro já, né? Quando você para construir aquele modelo de cliente, de usuário, você já está também colocando ali, né, alguma outra coisa. E aí você pode usar dados de pesquisas ou mesmo observação, se você já tem uma base de clientes ativos, você conhece o perfil do seu cliente, né? Então já dá para investigar mais a fundo sobre isso também. E aí outra coisa importante para a gente encerrar, não esquecer, para a experiência ser entregue de uma maneira, no mínimo, uau, é fundamental pensar na tua equipe, né? No funcionário, no cara que vai usar ou executar os processos, executar o serviço para que a experiência seja sentida da forma que você quer. Né? Então, você pensar desde questões de ergonomia, né? Onde o cara senta, como ele faz, a um processo mais simplificado, que garanta a segurança que você precisa, mas que facilite a vida do funcionário, para que ele trabalhe mais feliz, para que ele trabalhe mais engajado, para que ele possa ser mais produtivo e se concentrar no que é importante, que é fazer aquele cliente que está lá sair querendo voltar e falar bem de você para um monte de gente. Sem dúvida. E o design pode ajudar tanto nesse processo dos clientes, né, quanto internamente na equipe de trabalho. O design pode melhorar processos, como retirar arestas, né, que às vezes existem, procedimentos burocráticos. Então o design ele permite alinhar isso, o que vai terminar resultando num melhor atendimento, né? E é uma cadeia de experiências, né, que são originadas a partir daí. Bacana. Então você que se interessa por esse assunto e que viu que design não é puramente uma questão estética, é muito mais profundo do que isso. Muito mais. Não esquece, o projeto do Andrei é muito legal, Laboratório X, ele sempre... O desafio dele, que assim, é monstruoso, eu já virei assim, fã, porque o cara... A ideia é um vídeo por dia, é isso? Não, 3 por semana pelo menos. 3 por semana, né? eu consigo, sei lá, 2 por mês e fico feliz quando consigo postar alguma coisa. Então vai lá, acessa, vai estar o link aí no vídeo, você pode acessar. Estuda um pouco mais de design, que pode fazer toda a diferença no seu negócio, seja ele o tamanho que for. Legal, gente. Obrigado aí. Valeu, Andrei. Obrigado aí. Depois a gente volta mais aí com assuntos. Valeu. Valeu.